E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Libertad, clube paraguaio que será adversário do Cruzeiro aí nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo no Paraguai dia 19, jogo de volta no Mineirão na semana seguinte. E a ideia é apresentar o desempenho do clube, o elenco, os principais jogadores, esquema tático que é utilizado também, né? Como chega esse Libertad, que ironicamente nunca enfrentou o Cruzeiro na história, tá? Vai ser aí um confronto inédito, até considerando o fato que o Libertad é um clube que ficou muito tempo na segunda divisão do futebol paraguaio, né? Retornou até algum protagonismo no início dos anos 2000, inclusive ganhou as últimas 4 edições do Campeonato Paraguaio do primeiro turno, né? O torneio Apertura, inclusive foi campeão esse ano, tá? Então esse time do Libertad que o Cruzeiro vai enfrentar, que no momento tá vivendo uma instabilidade, trocou recentemente de técnico, é um time que foi campeão paraguaio 3 meses atrás, tá? Com a mesma base de elenco, não saiu nenhum dos principais jogadores do time e já está inclusive garantido na Libertadores do ano que vem. Então essa campanha ruim no Clausura nem traz grande preocupação, tá? Porque é muito raro no futebol paraguaio um time ganhar os 2 turnos do campeonato. Inclusive ano passado o Libertad conseguiu fazer isso, ganhou o Apertura e ganhou o Clausura também. Mas esse Clausura já está mais difícil, o time perdeu muitos pontos, né? Teve uma sequência ruim. Então quando a gente olha para uma imagem como essa, né? Os últimos 15 jogos do Libertad na temporada, a gente vê a reta final aí do Apertura, que o time estava ganhando todas, a gente vê aí uma certa transição turbulenta para o Clausura, né? Que eles começaram com muitos empates. Foram apenas 2 derrotas aí numa sequência de 7 jogos sem vitória, né? O time chegou a 8 com o outro treinador, mas o Ariel Galeano, que é um jovem técnico de 27 anos que tinha assumido o clube no ano passado, teve um bom início, quando teve a primeira instabilidade de resultado ele foi quicado. E esse cidadão aí, ó, o Daniel Garneiro, voltou ao comando do Libertad. Ele que tinha trabalhado no clube de 2021 até setembro de 2023, trabalho muito bem sucedido, que ele só abandonou para comandar a seleção. Na seleção paraguaia foram 10 partidas no total, com apenas 2 vitórias, né? E depois da péssima Copa América foi mandado embora. Então ele voltou recentemente ao comando do Libertad, tá trabalhando com um grupo de jogadores que ele já conhece quase todo mundo, né? E nas 4 partidas até o momento, uma vitória. E além dessa vitória contra o 2 de maio, teve também um empate, né? Contra o Ameliano no jogo de volta da Copa Sul-Americana, e aí o Libertad conseguiu passar nos pênaltis, com emoção, inclusive, né? O time desperdiçou 2 oportunidades, ironicamente com os jogadores mais experientes, né? O Oscar Cardoso, o Taquara, que é o centroavante, perdeu o pênalti. O Christian Riveiros, que entrou no final meio que para bater pênalti, perdeu também, né? Mas os garotos ali conseguiram segurar a bronca e eles contaram com o Ameliano, que chutou 3 pênaltis pro céu, tá? Se vocês falam assim, pô, mas o Cruzeiro deu sorte, o Merentiel chutou a bola pro alto, né? Contra o Boca Juniors, o Cruzeiro passou também nas penalidades. No jogo Ameliano e Libertad, o Ameliano errou 3 pênaltis chutando pra cima, o goleiro Martin Silva nem precisou fazer nenhuma defesa. E só voltando a essa imagem aqui dos últimos jogos, pra pontuar aí a mudança de competição que o Libertad passou, né? Vocês veem que lá no dia 30 de maio eles ganham do Nacional do Uruguai pela Libertadores, mas o time caiu na fase de grupos, ficou em 3º lugar, atrás do próprio Nacional e do River Plate. Com isso, a equipe foi jogar o playoff da Copa Sul-Americana, enfrentou a Universidade Católica do Equador, time que o Cruzeiro também enfrentou lá na primeira fase, né? E aí o Libertad conseguiu passar. Venceu por 2-0 em casa, empate por 1-1 no Equador. Mas quando a gente olha assim, resultado agregado 3-1 contra a Católica foi tranquilo? Não foi, tá? Inclusive a Católica fez 1-0 no primeiro tempo, pressionou, teve chances, e aí o Libertad no finalzinho do jogo, 45 do segundo, passando por uma pressão incrível, inclusive, tem uma escapada de contra-ataque, um cruzamento, o Oscar Cardoso faz o gol de cabeça, contando com a ajuda do goleirão equatoriano, inclusive, né? Mas aí que dá um pouco de tranquilidade, tá? Porque foi uma eliminatória sofrida, o Libertad passou aí, assim, beirando, né? Não que o Cruzeiro não tenha passado beirando pelo Boca Juniors, viu, gente? Foi difícil também, mas tô ponderando que o Libertad tá vivendo um momento de oscilação a nível de desempenho. Mas não é nenhum absurdo dizer que é o principal e o melhor clube do futebol paraguaio nos últimos anos, tá? E tem alguns aí jogadores de boa qualidade técnica, muita gente experiente que a gente vai falar a partir de agora. Só antes eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com apoio da Betfair, hein, galera? Site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, contrato renovado,
aprovado. Caso você ainda não tenha conta ativa na Betfair, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido e receber um bônus de até R$600 em aposta grátis. Isso independente do valor do seu primeiro depósito, tá? Tem um esquema ali de aposta segura, né? Que a sua primeira aposta do dia no valor de R$15 durante os primeiros 40 dias que você for cliente da Betfair. Se você ganhar, deu bom, o dinheiro é seu. Se você perder, a Betfair te dá R$15 de bônus no dia seguinte. Mas dá uma lida aí nos termos e condições, né? Clicando no link, tá tudo muito bem explicadinho para você se tornar cliente da Betfair, mas sempre apostar com responsabilidade, hein, galera? A aposta tem que ser para se divertir e é só para maiores de 18 anos. E eu sei que vocês gostam dessa parte aqui, ó, do campinho, né? Quando a gente mostra aí os jogadores do adversário, quem é que a gente vai enfrentar, um esquema tático base também, que o Libertad não é de muita firula. Aqui a gente já vai dando uma limpada por posições, tá? O goleiro é o Martin Silva, né? Muito experiente, goleiro uruguaio, 41 anos, jogou bom tempo no Vasco, inclusive. Ele perdeu boa parte da temporada devido a uma lesão, inclusive tá jogando com daqueles capacetes de Peter Cech, né? Mas é o goleiro titular do Libertad e ainda é um bom goleiro. O seu reserva é o Rodrigo Morínigo, que tem 25 anos, inclusive foi o goleiro titular da seleção paraguaia na última Copa América, né? Não que isso seja algo muito elogioso, mas é um goleiro de seleção. É um goleiro de bom nível técnico, tá? Não tem um desnível muito grande aqui entre o titular e o reserva, inclusive o Morínigo jogou mais que o Martin Silva esse ano por causa da lesão do goleiro uruguaio, tá? E uma curiosidade, hein? Ele é filho do Morínigo, que foi técnico do Coritiba, trabalhou por alguns outros clubes brasileiros também. E o Ángel Gonçalves, que eu deixei aqui, é o terceiro goleiro, não chegou a jogar nenhuma partida pelo time principal, tá? Mas é um goleiro muito promissor, da seleção de base do Paraguai também, né? Teve, inclusive, um período de empréstimo lá no Porto. Já vou tirar os reservas aqui, porque quem joga é o Martin Silva. Ivan Ramírez é o dono da lateral direita do Libertad, inclusive um jogador que o Botafogo deu uma sondada recentemente, tá? Jogador já experiente, 29 anos, seleção paraguaia também, e é um lateral que ele tem uma característica interessante porque ele é destro, mas ele muitas vezes puxa para dentro e faz cruzamentos de canhota, tá? Ele consegue utilizar o pé esquerdo com alguma qualidade. E o reserva dele é o veterano Ivan Pires, tá? Um jogador de 35 anos, que naquela época de Neymar no Santos, ele estava no São Paulo, né? Então tem alguns jogos aí que ele foi humilhado pelo Neymar. Mas assim, é um cara que teve uma carreira bem decente, tá? Jogou em Roma, Sporting de Portugal, Udinese, jogou em clubes importantes do México, no Newell's. Tá no Libertad desde 2019, nessa temporada se tornou reserva mesmo, né? E é um cara aí com quase 40 partidas pela seleção paraguaia. Inclusive o Ivan Pires, que é opção também para jogar na zaga e na lateral esquerda, tá? O primeiro reserva para lateral esquerda aqui, ou o segundo, já vou explicar daqui a pouco, acaba sendo ele também. Mas é reserva mesmo. O titular aqui pelo lado esquerdo é Matias Espinosa, outro que esteve recentemente aí na Copa América. É um lateral esquerdo que apoia bem ao ataque. Nessa temporada, inclusive, em 32 jogos, ele já marcou 6 gols. Jogador agressivo, tem qualidade. E o Alexis Fretes aqui, ele é reserva, tá? Ele é um garoto, 18 anos, joga ali no time sub-20, às vezes joga até como ponta, tá? Mas ele foi utilizado recentemente num jogo aí como lateral esquerdo para quebrar um galho. Então eu diria que é uma terceira, quarta opção, mas não deve ser aproveitado contra o Cruzeiro. Mas é um jovem de potencial. O Diego Vieira é o principal zagueiro do Libertad, é um xerifão aqui, um cara de 33 anos. Normalmente ele joga pelo lado direito da defesa, até porque o Jiménez, né, que é o outro zagueiro, ele é canhoto. No entanto, quando o Jiménez joga na lateral esquerda, algo que acontece com alguma frequência, se jogar o Jaquet ou o Cardoso, o Vieira vem jogar pelo lado esquerdo. E ele é um zagueiro, inclusive, que chuta muito forte, gosta de bater de longe. Tem 3 gols nessa temporada e tá no clube desde 2019. O Jiménez, que joga aqui como zagueiro pelo lado esquerdo, é um jogador que tem uma trajetória parecida com a do Vidalba do Cruzeiro, tá? Ele era lateral esquerdo e tem sido adaptado para jogar na zaga. É um jogador que pertence ao Libertad desde 2016, embora tenha passado por empréstimo em alguns clubes menores do país, tá? E é um jogador que tem se firmado bem aqui jogando na zaga. E como eu citei, às vezes quando não tem o Espinosa, o Jiménez joga aqui na lateral esquerda e um dos zagueiros o substitui. Normalmente joga o Cardoso pelo lado direito e o Vieira pela esquerda. Luiz Cardoso, zagueiro bem experiente, 35 anos, tá? Tá no clube desde 2015. Normalmente joga aqui pelo lado direito da defesa, teve passagem
passagem também pela seleção paraguaia. Como eu citei, normalmente ele é reserva, mas ele é o primeiro reserva da zaga. E o Miguel Jaquet, que chegou no clube nessa temporada, né, é a quarta opção. Inclusive é um zagueiro que não tem nem 10 jogos na temporada, apenas 7 partidas até o momento. Normalmente fica como opção de banco de reservas, mas é também uma alternativa aqui para a zaga. Esse é um zagueiro que eu sinceramente não tenho muito a falar sobre. Aqui no meio-campo dá pra gente estabelecer algumas disputas por posição de forma mais clara, tá? O Cabalheiro é o primeiro volante, normalmente ele era titular com o antigo treinador. Com o novo comandante tá havendo uma alternância, uma disputa aqui com o Campuzano. O Sanabria já é um jogador de mais articulação, né? Seria aqui um segundo volante, tá? Uma opção para ele é o Merlini, argentino. Esses jogadores aqui também disputam posição. Até o próprio Martínez a gente pode colocar por aqui também. O Christian Riveiros, com seus 41 anos, tá na terceira passagem pelo Libertad, mas é um cara pouquíssimo aproveitado, tá? Esse ano, inclusive, ele jogou apenas 2 partidas, então eu vou até tirá-lo do campinho num primeiro momento aqui. É um cara que não deve ter tantos minutos. O Lucena também é um jogador pouco aproveitado. Ángel Cardoso Lucena, que inclusive esteve no elenco do Paraguai, que disputou as Olimpíadas recentemente, tá? Mas no Libertad ele não tá com tanta moral assim, é um jogador que normalmente fica no banco. O William Mendieta é outro desses jogadores veteranos aí que tem jogado muito pouco. Na temporada ele tem 12 partidas, 2 gols, 2 assistências, mas só foi titular em um jogo no ano, tá? E para quem tem memória boa, esse Mendieta jogou no Palmeiras 2013, 2014 ali. Ele teve momentos de protagonismo no futebol paraguaio, no Brasil não foi grande coisa, mas ele é um 10 mais clássico, digamos assim. E esse garoto aqui, ó, Rubem Lescano, tem sido aí uma das principais apostas do Libertad no momento, tá? Bom de bola, pode jogar como camisa 10, pode jogar como ponta. Normalmente ele tem sido aproveitado como camisa 10, um segundo atacante por aqui. É um garoto de 20 anos, em 19 jogos nessa temporada são 6 gols e 4 assistências, tá? Então é um moleque pra gente ficar esperto. Foi titular em todas as 4 partidas aí com o retorno do técnico. E só para ponderar sobre os volantes, não é impossível que Cabalheiro e Campuzano joguem juntos, por exemplo, tá? Mas são volantes que ficam normalmente na primeira posição de meio campo, né? São aqueles camisa 5, e especialmente o Cabalheiro, que é um jogador que rouba muita bola. Já experiente, 33 anos, jogou um tempo no Olímpia e tá aí na sua terceira temporada de Libertad. É inclusive o jogador que participou de mais jogos na temporada, tá? Então o Cabalheiro provavelmente contra o Cruzeiro joga. E o Campuzano é outro jogador de característica similar, mais primeiro volante, jogador de bom passe, gosta de arrematar de fora da área inclusive. 29 anos, também passagem pela seleção paraguaia. E existe aqui uma disputa sobre quem joga. O Lucas Sanabria, por sua vez, é titular do time e um jogador de boa capacidade criativa, tá? Ele pode fazer esse papel de volante, pode jogar um pouquinho mais avançado como meia, é um canhoto que bate bem na bola, faz uns golzinhos. O Bautista Merlini, por sua vez, é um cara que pode fazer outros papéis, né? Coloquei ele aqui como opção para segundo volante, mas ele pode jogar como um meia aberto também, pela direita e pela esquerda. Já fez diversos papéis na sua carreira. Normalmente é reserva, tá? Ele não tem sido titular e quando o time joga com 3 volantes, por exemplo, o Merlini se torna uma opção mais recorrente também. E Hugo Martínez, um pouco mais jovem, 24 anos, volante de bom passe também, tá? Outro jogador que disputa a posição. Mas eu diria, inclusive, que o Martínez é banco também, tá? A principal briga é Cabalheiro ou Campuzano para ver quem joga ao lado do Sanabria aqui na dupla de volantes. Aqui na meia direita existe uma disputa por posição interessante, porque são 3 atletas com características bem diferentes, inclusive, tá? O Alejandro Silva, que é um jogador bem mais experiente, jogou muito tempo no Olímpia, é argentino, 35 anos, pode ser utilizado também como volante, como lateral direito, mas é um cara que parece ser o homem de confiança aí do treinador. Eu diria que tem boas chances, inclusive, de ser utilizado contra o Cruzeiro. O Antônio Barreiro é um ponta mesmo, um jogador mais agressivo, de mais chegada no ataque, inclusive já jogou até como centroavante, tá? Mas ele é baixinho, tem 1,67 m, é jogador do Libertad desde 2014, teve passagem pela seleção paraguaia, já jogou Copa América, inclusive, tá? O Barreiro é um mais atacante dos pontas. E o Ivan Franco, dos 3 aqui, eu diria que é o mais talentoso, tá? É um jogador que tem mais habilidade, um pouco mais de recurso, é bem raçudo também, um jogador chato de ser marcado. Ele é cria do Libertad, mas disputou a temporada 2023 emprestado no Houston Dynamo dos Estados Unidos.
Não brilhou por lá, voltou ao Libertad e nessa temporada, em 22 jogos, são 4 gols e 6 assistências. É um jogador que teve lesão, acabou perdendo um pouco de espaço, mas existe aqui uma briga por posição real entre esses três, tá? Eu diria que os mais cotados aí para começar jogando contra o Cruzeiro são o Alejandro Silva ou o Ivan Franco, tá? Aqui a gente tem uma disputa bem clara. Já pelo lado esquerdo, né, o titular é Lorenzo Melgarejo, jogador experiente, camisa 10 do time, tá na 4ª temporada de Libertad, normalmente beirando ou até ultrapassando a marca aí de 20 participações em gol por temporada. Esse ano tá um pouquinho abaixo, em 33 jogos, 6 gols e 2 assistências. Mas é um cara que jogou boa parte da carreira na Europa, né? Paços de Ferreira, Benfica, jogou na Rússia há muito tempo, Spartak Moscou, jogou também no Kuban Krasnodar, grande figura, hein? E no Libertad, como eu citei, é um dos principais jogadores do time. O Rodrigo Vidalba é um garoto, 18 anos, tem recebido cada vez mais oportunidades, tá? Mas não é um titular do time, né? É um jogador que atua preferencialmente aqui nessa ponta esquerda, embora possa fazer outros papéis também, é garoto, tá? Esse aqui provavelmente não joga contra o Cruzeiro. E o Héctor Vidalba é um caso muito particular porque ele não jogou nenhuma partida pelo Libertad em 2024, ele sofreu uma grave lesão, mas está em fase final de recuperação, já treinando com o grupo, e na temporada 2023 ele foi o principal jogador do Libertad, ele fez 13 gols e deu 18 assistências. É um ponta, pode jogar aberto por qualquer uma das beiradas, tá? Começou no San Lorenzo, passou um tempo lá no Atlanta United dos Estados Unidos e tá no Libertad desde 2020. É bom jogador e acho que tem chance de ser aproveitado contra o Cruzeiro. Nas opções de ataque, a gente pode separar aqui com 2 jogadores de mais mobilidade, que seriam o Aguilar e o Fernandes, e 2 veteranos, né? Taquara Cardoso e Roque Santa Cruz. No caso desse aqui, Gustavo Aguilar é um jogador de 24 anos que foi contratado depois de fazer uma ótima temporada pelo Nacional do Paraguai. Ele fez 17 gols no ano passado, mas pelo Libertad até o momento, em 26 jogos, ele fez apenas 1 gol. No entanto, eu citei o jogo contra a Universidade Católica no Equador, né? E foi o Aguilar que criou a jogada e deu assistência para o gol decisivo do Cardoso, tá? É um atacante canhotinho, jogador que tem boas virtudes. Ele pode jogar como 9, pode jogar aberto pelos lados também. O Marcelo Fernandes é um cara que tem ganhado cada vez mais espaço, é um atacante de muita movimentação, defendeu o Paraguai nos Jogos Olímpicos aí recentemente, né? Jogou 3 partidas, fez 3 gols inclusive, tá? Ele é uma espécie de segundo atacante, é um cara que pode fazer a 9, cai pelas beiradas também, chato inclusive, marca muito, tromba muito com o zagueiro e tá com moral com o técnico, tá? Foi titular aí nas 4 partidas nesse retorno do Garneiro. Então vamos ficar esperto com esse camarada aqui, é um atacante também bem interessante. E aí as figuraças, né? Roque Santa Cruz, 43 anos de idade, o cara simplesmente se recusa a parar. Ele tá jogando no Libertad desde 2022. Nessa temporada, em 29 partidas, são apenas 3 gols e 2 assistências. Mas desses 29 jogos, foram 14 como titular e 15 entrando no segundo tempo, tá? Ele raramente joga os 90 minutos e raramente a gente tem Roque Santa Cruz e Cardoso jogando juntos, só em circunstância de jogo mesmo. E se você tá na dúvida, é aquele Roque Santa Cruz, é ele mesmo, tá? Jogador que começou no Olímpia, foi pro Bayern de Munique muito jovem, jogou as Copas do Mundo aí de 2002, 2006, 2010. Na Inglaterra jogou no Blackburn, jogou no Manchester City, jogou no Betis, no Málaga, no Cruz Azul. Enfim, Roque Santa Cruz, carreiraça, 112 jogos e 32 gols com a camisa da seleção paraguaia. É um jogador muito alto, 1,93 m, ironicamente a mesma altura de Oscar Taquara Cardoso. Esse que é titular com mais frequência, né? Um centroavante canhoto que chuta muito forte. Inclusive o Cardoso é mais jovem, tá? Ele tem só 41 anos, na atual temporada são 10 gols marcados em 34 partidas, e o Cardoso talvez não seja tão marcante quanto o Roque Santa Cruz na memória de muita gente, mas ele tem até mais gols, tá? O Roque Santa Cruz aí, aproximadamente 210 gols na carreira, o Cardoso mais de 250. Ele que tá no Libertad desde 2017, né? A temporada mais fraca foi a primeira, que ele fez 8 gols, teve algumas aí que ele fez 25, 28, 17, enfim.
O homem tá sempre regulando muito bem. E lá no Benfica, ele teve temporada de 33 gols, de 28 gols, de 38. Jogou aí também no Nacional, no Newell's da Argentina, no Trabzonspor da Turquia. Enfim, Taquara Cardoso é um atacante de muita força física. Ele nunca foi um jogador veloz, nunca teve grande mobilidade, mas é aquele atacante que o zagueiro normalmente tromba e cai, né? O maluco é um tanque. Então é importante que a defesa do Cruzeiro esteja bem atenta para conter as investidas desse jogador, tá? Mas enfim, ô Emerson, não dá pra botar o time pra jogar com tanta gente assim, né, meu filho? Então tá bom. Vou tirar o Vidalba aqui, tá? Porque a presença dele nos jogos é dúvida. O Roque Santa Cruz é reserva normalmente, joga ali o Cardoso. O Aguilar também não deve ser titular contra o Cruzeiro. Vamos ficar com as opções mais prováveis, tá? Tira aqui o Campuzano, aí dupla de volantes, Cabadeiro e Sanabria. Pode ser o Lescano como camisa 10, o Alejandro Silva. E aí a gente pode tirar aqui o Ivan Franco, deixa como opção, e deixa também o Fernandes, tá? Esse aqui é um esquema possível do Libertad, né? Um 4-2-3-1, um 4-3-3 que seja. O Alejandro Silva e o Melgarejo naturalmente fecham bem os lados aqui, tá? Para o time se defender num 4-4-2. E aí tem o Lescano, né? Que é um menino, um meia, muito habilidoso. E o Oscar Cardoso também como outra alternativa. O Cardoso mais paradão, então o Lescano se movimenta mais. Se você quiser, pode chamar esse esquema tático aqui de um 4-4-1-1. Pode chamar, não tem problema não. Uma coisa que foi testada em determinado momento, tá? O Melgarejo começou no banco e jogou o Lescano pelo lado esquerdo aqui como ponta. É um papel que ele pode fazer também. Deste modo, Marcelo Fernandes se juntou a Oscar Cardoso, tendo aqui uma dupla de ataque, tá? O Cardoso mais fixo, o Fernandes se movimentando um pouco mais. Então o Libertad joga nesse esquema. Eu diria que na maior parte das vezes que a gente olhar para o campo, é um comportamento de 4-4-2 mesmo. E em alguns momentos o time parecendo estar até no 4-1-3-2, né? Que o Cabadeiro fica um pouco mais preso, o Sanabria assume a função aqui de um construtor de jogo, junto com o Lescano e junto com o Alejandro Silva. E aí tem uma dupla de ataque. Essa aqui é uma das variações possíveis. Como pode ser que o treinador não comece jogando com o Lescano também, é mais garoto, né? Se ele quiser uma escalação mais experiente, ele pode sapecar aqui Melgarejo para jogar, Sanabria e Cabadeiro, Silva na direita, Melgarejo na esquerda e uma dupla de ataque. Isso aqui também é feijão sem bicho. E uma outra coisa que Daniel Garneiro testou recentemente foi jogar sem um centroavante mais fixo, tá? Ele tirou o Cardoso, deixou no banco. Começou com o Fernandes e com o Lescano. Com isso ele tem um ataque muito mais móvel. Dependendo das circunstâncias, se ele quiser jogar para contra-ataque, por exemplo, né? Essa aqui é também uma escalação viável aí do time do Libertad. E acho que nesse vídeo deu para apresentar um pouco aí do que foi o Libertad na temporada 2024 até o momento. Como eu citei, é um time que já foi campeão paraguaio no primeiro turno, então é até natural um relaxamento aí nessa segunda parte da temporada, né? Já tem vaga na Libertadores do ano seguinte. Trocou recentemente o técnico, mas é um cara que já conhece todo mundo ali também, então não é que vai ter agora um processo de adaptação, todo mundo ali já é parça. Achei interessante que o Alexandre Matos até falou recentemente em entrevista, né, que quem tá achando que o Cruzeiro passou do Boca Juniors agora é fácil, não tem nada disso, que os paraguaios se entregam muito, e é verdade, né, porque a gente olha pro histórico recente aí, o Libertad tem dominado o campeonato paraguaio, é campeão nacional quase todo ano, mas o sucesso nas competições continentais é algo que falta e é algo que eles estão buscando, tá? Então vão enxergar esse adversário com todo o respeito que é necessário, os caras têm qualidade sim, mas sinceramente eu confio que na qualidade técnica, até mesmo na questão física, na juventude, acho que o Cruzeiro tem condição sim de passar por esse confronto, que vai ser equilibrado, não tô esperando facilidade nem no Paraguai, nem em Belo Horizonte, mas o fato deles jogarem no Defensores del Chaco, por exemplo, é um campo que eles não vão ter tanta pressão de torcida, e acho que esse pode ser um fator de desequilíbrio, porque aqui no Mineirão vai ter 60 mil pessoas sem a menor dúvida, né? A capacidade máxima que for permitida ali pelas autoridades, empurrando o Cruzeiro rumo aí esse regresso, né? Às competições continentais, a fase mais aguda, uma semifinal, uma final. A gente quer ser campeão dessa bagaça, né? Então vamos junto com o Cruzeiro aí. Está apresentado o Libertad. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Vamos ganhar Cruzeiro! Valeu!